Projeto de pesquisa. Algumas considerações. Olá! Esse semestre inicia-se uma etapa importante da sua jornada acadêmica. Você irá iniciar seu projeto de pesquisa. Mas por que esse projeto é importante? É ele que será seu guia para a elaboração da sua monografia em Mono 2 ou TCC em TCC 2. Aqui, vamos tentar lhe passar uma visão desse projeto, esclarecendo algumas fases do mesmo. Um projeto bem elaborado é fundamental. Ele envolve o cruzamento de teoria e prática em um documento organizado, claro e digitado segundo as normas da ABNT. Este tensionamento teoria e realidade é fundamental. Aqui, apresentamos a estrutura do projeto de pesquisa dos cursos da comunicação social. Todos os professores orientadores devem seguir este projeto. Na parte da introdução, precisamos lembrar que ela possui um tom. Ela apresenta-se de forma problematizadora. Ela não traz respostas e não é o momento de citar muitos autores. Lembre-se do tensionamento que falamos lá no início. Você observa algo em seu entorno que permite refletir sobre a comunicação. O seu olhar deve ser comunicacional sobre uma determinada questão. Seu produto final, a monografia ou TCC, envolve fotografia, jornalismo, publicidade e propaganda ou relações públicas. Temos então dois pontos importantes a destacar: o tema e a delimitação do tema. O tema traz uma certa amplitude, ele sinaliza o trabalho que sairá de uma determinada área da comunicação. Na delimitação do tema, buscamos um atrito, relações entre variáveis que irão compor um tema. No item justificativa, o importante é defender a delimitação do seu tema, a problemática que se configura. O futuro estudo parte desde uma escolha pessoal, a relação do pesquisador com o assunto e passa por seus possíveis impactos na academia e na sociedade. Pense sempre, por que o seu estudo é importante? Aqui temos um ponto fundamental de todo o projeto de pesquisa, a questão norteadora. Gaston Bachelard nos coloca aqui: para um espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Na questão norteadora, temos a explicitação do problema de pesquisa. Deve-se apresentar a problematização, então, do nosso tema. O enunciado deve ser interrogativo. O problema vai definir os limites da dúvida. Uma boa questão norteadora é significativa. Ela deve suscitar interesse, não apenas do pesquisador, mas da área. O trabalho, mesmo que limitado, deve trazer algo original e que agregue valor. Ela é clara para traçar o itinerário do próprio pesquisador e para aqueles que lerão o trabalho. Atenção ao uso preciso de conceitos. E ela é exequível. O pesquisador deve dispor dos meios para fazer a pesquisa avançar. Quando falamos das hipóteses, nem sempre trabalhamos com as mesmas. O problema da pesquisa é que vai configurar a necessidade da sua elaboração. Em relação aos objetivos, eles são operacionais e permitem a realização da pesquisa e a resposta à questão norteadora. O objetivo geral define qual aspecto da problemática apresentada anteriormente constitui o eixo central da nossa pesquisa. Ele é formulado em uma frase e deve ser enunciado sempre a partir de um verbo no infinitivo. Deve ser desdobrado em objetivos específicos que esclarecem o conteúdo e contribuem para uma melhor organização das etapas da pesquisa. Na etapa da metodologia, o pesquisador define e justifica os caminhos necessários à execução da sua pesquisa. Envolve um conjunto de etapas que fazem parte da abordagem para a investigação de um determinado problema. São muitos métodos e técnicas existentes. Eles devem ser escolhidos na medida em que permitem a resolução do problema de pesquisa. A abordagem do estudo que você vai realizar pode necessitar de uma abordagem qualitativa, quantitativa ou mista. Destacamos aqui alguns procedimentos metodológicos que serão discutidos conjuntamente com seu professor orientador. Pesquisa documental,
pesquisa de dados na internet, pesquisa de opinião, o questionário, a entrevista em profundidade, o grupo focal, a observação participante, a etnografia virtual, o estudo de caso, biografia, história de vida, entre outros. Quanto à coleta de dados, falamos de dados primários, que são obtidos pelo próprio pesquisador, e secundários, quando trabalhamos com dados já existentes. A análise de dados envolve a organização, a descrição e interpretação dos dados conforme o aparato teórico utilizado. Quanto à análise dos dados, ela pode ser análise de imagens, que envolve fotografias, filmes, publicidade, por exemplo, análise de discurso, análise de conteúdo, temos o método semiótico, temos também a triangulação, entre outros. Na revisão bibliográfica, o pesquisador deve apresentar pesquisas anteriores sobre o tema especificamente ou a ele relacionadas, assim como uma discussão do referencial que define o quadro teórico do tema. Pode variar de acordo com o paradigma que orienta o pesquisador. Para melhor organização, é possível ter como base as palavras-chave. Nesse momento, lembre-se então, quais são as palavras-chave do seu estudo. É importante que você organize, juntamente com o seu professor orientador, um sumário que será a base do seu trabalho final. Envolve uma estrutura preliminar dos capítulos de acordo com as hipóteses, se couber, e os objetivos, geral e específicos. Aqui destacamos o que é importante: clareza e organização. O item cronograma indica a viabilidade da proposta em relação ao tempo de execução. Lembre-se, você terá um semestre para a realização da monografia 2 ou TCC 2. Deve ser apresentado a partir das principais ações previstas no projeto. Você deve organizar essas informações em um formato de quadro. É flexível em Mono 2 e TCC 2, ou seja, se surgirem imprevistos no caminho, mudanças de rota, você pode ajustar o cronograma. No final, temos as referências, que envolve a lista das obras consultadas para a construção do projeto e citadas ao longo do texto. Apenas devem ser listadas as obras citadas no documento. E lembre-se, como material de apoio você tem o Guia para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UX, disponível na área da biblioteca, item Normalização. Depois que o projeto estiver pronto, você irá postar o mesmo em formato PDF em uma pasta específica no Webfolio, que será aberta pelo seu professor orientador em data a ser combinada na disciplina. Boa sorte, sucesso!